noite. Dizer que eu falo aqui de Ubatuba, como o Henrique apresentou, sou caiçara, moro na comunidade da Pissinguaba, em Ubatuba. Falar dessa PEC, falar de distinguir essas áreas, que são áreas da União, ela não é um tema novo, né? É um tema já muito antigo, ela é histórica. Essa proposta da PEC, ela é histórica, de distinguir aí essas áreas de marinha, esses 7.500 quilômetros da costa brasileira, né, que são conhecidas como esses terrenos de marinha, são as margens dos rios, como já citou aí o colega Carlinhos, os lagos, praias, né, as ilhas, os mangues, adversários aí dos peixes. Esses terrenos de marinha, eles não são ligados à marinha, né? Eles não estão no controle dessas forças que a gente tem, que são as Forças Armadas do Brasil. Então, essas áreas que a gente está falando, esses 7.500 quilômetros da costa brasileira, ela é de propriedade exclusiva da União, da SPU. Todo mundo, né, quem não ouviu ainda falar no patrimônio público da União, está na Constituição Federal. Né, não estou inventando história, né, nem os colegas anteriores também aqui vieram contar nenhuma mentira, mas a gente está falando de fatos, de situações, né? Então, e está ligado ao Ministério da Economia também, né, do patrimônio do povo brasileiro, e deve ser de interesse político coletivo. Então, há 12 anos que se tramita no Congresso Nacional essa intenção de extinguir essas áreas de marinha. Então, você acabar com esses instrumentos, né, que são instrumentos constitucionais, transferir propriedade para estados, para os municípios, né, para os foreiros, cessionários ou outros tipos de ocupantes, né? Nós, enquanto comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, caiçaras, que estão ocupando essas áreas, a gente teme isso para a gente, nos tira o sono, nos tira a paz, porque a gente sabe o que está por trás dessa proposta. Por mais que ali, naquela audiência pública, senadores se levantam, com todo respeito à fala de cada um, mas querendo convencer esses povos, comunidades tradicionais, os povos originários, de que essa PEC é algo que vem para regularizar, com essa roupagem de regularização, não deve ser aceito por nós. Não deve, de forma alguma, e a gente teme, sim, que isso possa e vai. A gente conhece como é que funcionam as coisas, né, nesse âmbito político. Isso abre brechas para privatização de praias, sim, de espaços que hoje são ocupados pelas comunidades tradicionais. E, fora isso, a degradação ambiental, né, a especulação imobiliária, fora que isso vem ampliar, a gente sabe que isso vai ampliar a desigualdade, os conflitos sociais que já existem. Isso só vem piorar essa situação. Esse tema, né, e dar os parabéns aí para a mobilização que foi feita para que isso nos passasse de forma quieta, da forma com que às vezes eles se organizam para fazer valer aquilo que é de interesses deles e não da população. Parabéns à mobilização, esse tema está na mídia, esse tema está em todos os lugares, e a gente não pode dar por vencido, sim, porque a gente precisa lutar e lutar muito, e a gente convoca todas as comunidades, né, todos os povos originários, comunidades tradicionais que ocupam essas áreas, a se juntar na luta, porque a luta não está ganha. Essa ameaça, ela existe, ela é perigosa, e ela vem nos afetar muito se isso for uma realidade. Então, ela vem com essa roupagem de atualização, mas não é, né? O relator ainda citou, se não me engano, me falha a memória, o quilombo da Marambaia, aqui no estado do RJ, como se essa PEC fosse favorecer a titulação daquele povo, né, do quilombo da Marambaia. Existem outros instrumentos, outras formas que a gente tem lutado, né, para que isso seja uma realidade. Então, isso não é verdade. Né? Não é uma verdade. Essas áreas, né, não só são
importantes por diversos motivos, nem pelas formas de fazer a cultura, mas também porque ela envolve muito mais, tudo, ela envolve tudo, né? Todo o território. Então, municípios e estados, né, que se transferirem essas áreas para municípios, para estados, eles não vão dar preferência de forma alguma para essas áreas ocupadas para os tradicionais. Assim como não tem contribuído para essa regularização até os dias de hoje. Estou em Ubatuba, a gente tem um plano diretor atrasado, precisa ser atualizado, e é uma luta para que isso seja uma realidade para nós. Plano diretor, lei federal, e sequer as comunidades tradicionais de Ubatuba estão nesse mapa, eles não aparecem, nós não aparecemos. E a gente está aqui na luta para que a gente possa fazer a revisão desse plano com pessoas responsáveis, políticos responsáveis, com a base, com as comunidades comprometidas e engajadas, para que a gente possa aparecer nesse mapa. A gente precisa garantir os nossos direitos, né, através de políticas públicas sérias. Então, a gente não passar essas áreas para município e estado, conforme falam, né, ali, querendo iludir as pessoas, isso não é uma realidade. E a gente não tem essa segurança de que os municípios e estados vão apoiar a regularização, porque até hoje nunca apoiaram. Então, o texto ele fala de ocupantes que não tem nenhum reconhecimento de aforamento, ocupante de boa-fé, somos nós, né, que estamos nessas áreas. E lutamos aí para permanecer nelas e que preservamos também. Essas áreas preservadas ambientalmente, uma forma de um uso sustentável, só é possível porque tem comunidades tradicionais dentro dessas áreas. Você imagina agora ela aberta, né, para uma discussão, para uma disputa, né, que vai ser livre, mas desigual. E a gente não pode esquecer disso. Isso, como já disse também as falas anteriores, como o Carlinhos trouxe na fala dele, né, além de fragilizar os instrumentos atuais que já existem, de gestão de território, gestão de costeira, políticas ambientais, né? Então, essa proposta ela só reforça a proposta da PEC, ela só reforça o racismo ambiental, que a gente vive na pele, e a gente sente na pele. E esse racismo está dado, estrutural, está posto, e essa PEC somente vem para reforçar esse tipo de racismo. Então, eu concluo aqui minha fala e agradeço a participação aqui também. Né? A gente já sabe que Ubatuba, por exemplo, quando a gente quer discutir o plano diretor, é porque a gente sabe da influência de empresários locais ou de fora e que têm as suas ocupações nessas áreas. Nós temos comunidades que existem donos. Só que quem está sobre posse dessa terra somos nós. E se isso for uma verdade, nós seremos expulsos desses espaços. Então, a gente chama, né, conclama, para que todos os povos e comunidades tradicionais que estão aí à beira, né, dos lagos, rios, praias, ilhas, a nos unir nessa causa, a entender profundamente do que se trata essa PEC e defender o nosso povo. Todo mundo tem direito. Os direitos de todo mundo precisa ser salvaguardado. Então, o nosso também. Não podemos nós ficarmos à mercê de uma conversa, né, de um discurso que parece aparentemente até bonito. Não vamos. Não se trata de privatização de praias. A gente já vive isso aqui. Eu moro próximo a um condomínio, chama Condomínio Laranjeiras, que todo o Brasil conhece. É o maior. Tem praia controlada. Se Caiçara quiser ir àquela praia, precisa pedir permissão, tem hora marcada, passar por dentro do território dentro do condomínio.
de uma forma, não sei nem expressar o que é atravessar dentro daquele condomínio Laranjeiras para se eu tiver que passar lá para a Praia do Sono, sem pegar a trilha, ou se eu quiser ir para aquela praia que é o bem comum do povo, pedir permissão para um grupo de pessoas. E com o tempo, eu não posso ir e falar, vou ficar na praia o tempo que eu quiser. Então, é disso que se trata, né? Muito obrigada por estar aqui. E estamos na luta juntos, sim, juntos e juntas. E vamos construir políticas públicas que garantam o nosso direito e que a gente possa permanecer continuando né, com a nossa cultura, o nosso povo que é lindo, para poder continuar, então, permanecer nesses espaços, nesses lugares e preservando ele de uma forma que a gente bem sabe, né, cuidar e morar e estar nesse lugar. Obrigada. Ótimo, Patrícia, excelente suas colocações também. Obrigado por fazer aquela afirmação que é sempre bom a gente falar quando a gente fala desse assunto, né? Terrenos de Marinha são terras da União, isso não tem nada a ver com a Marinha do Brasil, né? Uma outra coisa que você lembrou, que eu acho que é fundamental a gente colocar isso aqui para os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo a gente, o tempo de tramitação dessa PEC, né? Essa PEC, ela quando foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2022, né? E aí depois de aprovada na Câmara dos Deputados é que ela foi para o Senado, ela antes até ela tinha um outro número, era a PEC 39 de 2011, né? Então já tramitava lá de antes, já vinha essa proposta, essa intenção de acabar com os terrenos de marinha, e é curioso que isso tramitou na Câmara dos Deputados junto com um outro projeto de lei que autorizava os jogos de azar, né? A instalação de cassinos, de áreas de colocação de jogos. Então, e agora também esse projeto de lei também está no Senado, foi movimentado durante o mês de maio. A gente vê que as coisas seguem caminhando juntas, né? E como foi falado aqui, a intenção não é só regularizar aquilo que já está colocado, né? É também abrir espaço para novos empreendimentos do setor hoteleiro, do turismo degradador do espaço, que quer transformar as características ambientais, tirar as populações que ali residem, ou quando muito, oferecer empregos subalternos para essas pessoas. Então, de fato, é uma situação que a gente precisa se manter atento, se manter mobilizado, porque a gente ganhou aí visibilidade e condições de discutir, qualificar esse debate, mas a ameaça segue posta. A gente vai ter que se manter bastante aguerrido nesse processo de uma ampla